pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade a mais uma aula de relato integrado. E hoje nós temos a palestra do professor Cláudio Andrade. Ele é um grande amigo, um estudioso nessa área. Depois você complementa o seu currículo, né? E hoje nós temos vários vídeos que ele já nos brindou aqui com as palestras dos semestres anteriores. Mas hoje é uma novidade, nós fizemos uma provocação. Ele tem uma larga experiência sobre GRI e hoje é um especialista do RI, do Relato Integrado. Então a gente fez uma provocação, né? Por que o GRI não se tornou o próprio Relato Integrado? Então passo a palavra para você. Não é fácil, né? Passar a palavra de um tema tão emergente, de um tema tão, né, e energético, né? Não só emergente, mas um tema bastante energético. E eu sou o Cláudio Andrade, como bem disse o nosso colega e professor Kassai. Esse ano eu estou completando 20 anos de carreira na área de sustentabilidade. Eu comecei lá atrás, em 1999, ainda no Instituto Ethos. Talvez alguns de vocês nem havia nascido. Então, para mim é um grande prazer e uma grande honra estar conversando com os novos líderes, né? Com as novas cabeças que estarão nos próximos anos, no futuro, desenvolvendo o futuro dos seus filhos e do nosso planeta, óbvio, né? Como disse a nossa colega, as empresas hoje são as responsáveis, são os núcleos responsáveis pela grande revolução industrial, mas também são responsáveis pelo grande desafeto que vem acometendo no mundo, principalmente por conta dos recursos naturais que vêm sendo cada vez mais usados indeterminadamente, de uma forma sem previsão. Então eu acho que esta disciplina, ou o que a gente vai conversar hoje, essa matéria que a gente vai dar hoje, ela é uma matéria muito mais crítica, que eu gostaria, do que uma matéria conceitual. Das outras vezes, talvez, que eu pude ter a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, foi uma matéria mais conceitual, o que é o GRI, o que é o Relato Integrado, o que é o ODS. Hoje não, hoje eu tenho um desafio, né? Então, para que esse desafio possa ser colocado de uma forma propositiva, de maneira que vocês consigam, de alguma forma, formar uma ideia acerca de por que o GRI não caminhou, não foi um processo para o RI, eu preciso contar um pouquinho, muito pouquinho da minha história e um pouquinho também da história de 2007 até agora, até aqui, quando começou, na verdade, todo um diálogo, talvez vocês já saibam disso, mas o diálogo sobre Relato Integrado se originou aqui na escola de vocês. Onde que é? Perto aqui? Isso. Aqui? Aqui? Não. Aí. Não, errei. Onde que é? Aí? Aí tem, acho que isso. Desculpa. Bom, vocês vão me dar um pouquinho de licença, eu vou contar para vocês o que é a Ratio. A Ratio, ela vem também de um processo de transformação. Ratio, vocês devem saber, uma palavra muito usada por vocês, não é? Que significa uma relação, uma razão de alguma coisa. E nesses 20 anos que eu venho trazendo para dentro das empresas uma discussão sobre sustentabilidade, eu tenho percebido e tenho visto com muita urgência a necessidade da empresa começar a falar um pouco sobre o coletivo. Há uns anos atrás, as empresas odiavam falar sobre o coletivo, sobre o social. Hoje não, hoje as empresas começam a discutir mais sobre o coletivo, elas começam a ser mais democráticas, começam a perceber que o diálogo e a prestação de conta e o engajamento e a participação da comunidade precisa estar, de alguma forma, linkada aos seus negócios, às suas estratégias. Então, pensando assim, eu criei a Ratio, pensei então numa empresa onde pudesse representar aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu gostaria de levar para as empresas. E
A minha missão é fazer juntos para ganhar juntos. Então, na verdade, eu não estou nem numa ponta nem numa outra, eu estou aqui no meio. E a minha proposta, a minha missão é o seguinte, é pegar a empresa e pegar a sociedade e verificar o que é que tem ali de bom que é possível ser feito e eu contribuir com as ferramentas mais adequadas para que esta contribuição, para que com esta prática seja levada a efeito e tenha um resultado social. A minha visão é avançar nos processos de gestão sustentável. Então, onde que nós estávamos em 1997, quando foi inaugurado a primeira palestra sobre cidadania empresarial, Oded Grajew falando sobre o Instituto Ethos, trazendo para São Paulo, principalmente, toda uma revolução acerca da responsabilidade social corporativa, que nem se chamava ainda sustentabilidade. A ideia, então, é sempre avançar mais nesse processo, né? É sempre trazer mais para dentro das empresas mecanismos, ferramentas e indicadores de desempenho. Só que isso não basta, né? Eu preciso ter valores. E os valores da minha empresa precisam estar conectados a uma coisa chamada pessoa, gente. Se não estiver conectado a esses valores, não vai adiantar eu ter grandes relatórios, não vai adiantar eu ter grandes ferramentas, conhecimento, tecnologia, sistemas, se não houver uma pessoa que realmente faça a conexão disso, né? Eu preciso ter coerência, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Eu preciso ter consistência daquilo que eu faço e realmente é reconhecido pelo mercado. Então a ideia de você fazer, de eu ter concluído esse trabalho da Ratio, ela parte então desses 5 eixos, né? O eixo do desempenho, como é que a empresa está evoluindo, o eixo das pessoas, o quanto as pessoas precisam se ressignificar dia a dia, né? Quanto as pessoas precisam conhecer aquilo que elas são capazes, as suas habilidades, as suas competências, para que haja uma adequação das ferramentas às pessoas. Eu preciso ter diálogo e engajamento com essas pessoas, né? Eu estava lendo hoje uma matéria sobre um trabalho que umas empresas vêm fazendo juntamente com seus funcionários para que eles possam encaminhar o que é que eles pensam sobre previdência social. Então olha que interessante, quer dizer, a empresa nunca na vida pensou numa coisa dessa. Por que eu vou falar com o meu empregado o que ele quer de previdência, o que ele quer de benefício? Nunca isso aconteceu. Então a gente está vivendo realmente uma grande revolução. A questão da governança está extremamente ligada às questões essenciais, aos grandes temas da sociedade. A mudança climática, a resiliência profissional, a água, a energia, aos resíduos. Esses grandes temas estão ligados à governança. E uma governança que está totalmente desconectada dessa comunicação, ou deste diálogo, ou dessas pessoas, não terá desempenho. Então, onde é que a gente está atuando? Aqui, na governança, né? Onde que todos os profissionais de contabilidade, principalmente, porque vocês aqui estarão lá fazendo o relatório trimestral para mandar para a Bovespa, para mandar para a Bolsa de Valores, para mandar para os seus investidores, para os seus acionistas, né? Todavia, se você mandar só aquela questão financeira, óbvio que você vai estar desenvolvendo ou vai estar fazendo algo pela metade. Então você precisa primeiro entender qual é o contexto destes números que você está enviando, né? Você precisa entender qual é o compromisso que esses números tiveram. Então você precisa ter uma comparabilidade, comparar de ano a ano. Você precisa então, aí quando eu coloco o ODS, eu coloquei o ODS porque eu tenho trabalhado com isso, mas você precisa então entender qual é a ferramenta que está mais próxima da empresa naquele momento.
Pode ser o Pacto Global, pode ser a Carta da Terra, os ODS, enfim, o IDES, pode ser uma porção de ferramentas que você entende naquele momento que esteja GRI, que esteja vinculado à estratégia da empresa. E por final, você comunica isso, né? E quando eu coloco essa questão aqui, veja que a evolução, há uns anos atrás, a gente sempre colocava assim, ferramentas de sustentabilidade. Eu não faço mais isso. Isso eu acho que já ficou lá para trás. A gente hoje, nós estamos conversando com pessoas que já conhecem o que é sustentabilidade. Então a gente precisa começar a reforçar a ideia das ferramentas que existem aí. Eu estou fazendo GRI, eu estou fazendo relato integrado, eu estou fazendo ODS. Então você precisa agora, daqui para frente, começar a empurrar as empresas, os executivos, os seus chefes, os seus líderes, a pensar um pouco mais sobre os conteúdos corporativos que fazem sentido com o desenvolvimento sustentável. Nós estamos numa fase que eu acho que já estamos passando um pouco daquela fase de transição e já entrando num processo mais proativo das empresas, alinhando os seus negócios aos grandes temas da sustentabilidade. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, Unilever, né? Se você tem a empresa tipo PepsiCo, se você tem a empresa tipo Iguá, se você tem a empresa tipo Enel, essas estão estritamente, essencialmente ligadas a um tema do desenvolvimento sustentável. Não estão? É aí então que você vai usar a ferramenta ideal deste tema para esta empresa. Antigamente não. Quando eu digo antigamente, parece que faz muitos anos, né? Mas aqui 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente via isso sendo feito de uma forma muito marqueteira, sendo feito de uma forma muito comercial, muito de comunicação apenas, né? Como todo mundo falava naquela época, que era o greenwash. Você passava uma tintinha verde e falava que você estava fazendo sustentabilidade e preservando o meio ambiente, né? Então, essa é a primeira coisa que eu começo a fazer uma inserção muito forte nos processos acadêmicos, e sempre que eu posso, eu digo isso, que é começar a pensar não na transição, mas na proatividade da empresa, que hoje ela está nesta fase de olhar para o seu negócio e verificar onde é que o seu negócio pode realmente contribuir. Só assim, ela sabendo qual é o impacto que o negócio tem das suas operações, ela vai entender qual é a ferramenta que ela vai usar. Ok? Então vamos para frente. Aqui são algumas empresas que eu já trabalhei, e a última que eu estou trabalhando é a Iguá. A Iguá é uma empresa de saneamento básico, né? Qual que é o tema dela? A água. Qual seria o indicador, qual seria o objetivo mais sensato para ela trabalhar? O objetivo número 6, que é a água. Por que ela vai trabalhar o outro objetivo? O que é que a gente vê hoje nos relatórios de sustentabilidade e nos relatórios anuais e nos relatórios integrados? A gente vê colagem de figurinha. O consultor vai lá e cola a figurinha. Indicador 1, indicador 2, indicador 3. E para quê? Né? Onde que nós vamos chegar com isso? De novo a comunicação. Agora parece estranho, porque eu sou formado em comunicação e estou metendo pau na comunicação, né? Mas na verdade, eu acho que tudo é um processo. A gente vai chegar lá todo mundo junto. Uns vão demorar um pouco mais, outros vão chegar primeiro, como é o caso da contabilidade, que tem o nosso professor aqui, Kassai, que está incentivando vocês a pensarem sobre isso, né? Agora você pode ver que aí são 20 anos, mas tem muito mais empresas. Eu coloquei só as maiores aí que eu tive a honra de poder trabalhar. E chegamos então, desculpa que acho que saiu aqui né? Chegamos então ao nosso tema. Meu Deus do céu, faz um mês que o professor me convidou
E eu tô lá na minha casa pensando, por que será que o GRI não se transformou no RI, no relato integrado? Bom, é óbvio que a questão é muito simples. Não precisa grandes questionamentos ou reflexões, né? É uma questão de propósito. Cada um tem o seu propósito. Mas só dizer isso não vale a pena. Eu acho que a gente tem que entender um pouco as semelhanças nas diferenças. Não é assim? A gente só entende o que é semelhante quando a gente vê diferença. Quando a gente vê diferença, a gente sabe o que é semelhante. Por isso que a diversidade hoje em dia é tão importante. Porque são nas diferenças que a gente encontra o ser humano. É na diferença humana que a gente encontra o amor, o sorriso, a alegria, a tristeza, que são coisas iguais a todo mundo. E todo mundo só quer o quê? Ser feliz. Não é verdade? Então, se a gente levar essa questão da diferença em primeiro lugar, para você conhecer as semelhanças, sempre vai ser mais fácil você seguir um caminho do bem. Não sou padre, tá? Mas o discurso é mais ou menos esse mesmo, que é para a gente poder fazer um pouco de conscientização e saber realmente o que a gente está falando. A gente não está falando só de questões técnicas, a gente precisa entender que sustentabilidade é essencialmente uma questão humana. Tá bom? Bom, então vamos lá. Qual é o propósito do GRI? O propósito do GRI é identificar os impactos das operações da organização sobre o meio ambiente, economia e sociedade civil, comunicar dados confiáveis, relevantes e padronizados para avaliar riscos e oportunidades. Então fica muito claro, são diretrizes. O que o GRI quer? Ele quer demonstrar para todas as pessoas, independente de público, o quanto as empresas, como disse a nossa colega, são capazes de mudar a realidade adjacente. É isso que ele quer. Certo? Óbvio que tem uma porção de outras variantes ou variáveis que você vai olhar lá depois no framework do GRI e vai ver que ali você tem uma porção de outras questões. Mas a principal é essa. A GRI é uma organização não governamental. Vocês já devem ter tido palestras sobre a GRI, eu não vou falar tudo de novo, mas é uma organização não governamental que juntou uma porção de gente, juntou uma porção de instituições, para entender o que é que essas instituições têm de demanda e como é que essas demandas podem provocar uma influência na mudança social. E como é que essas demandas podem provocar uma interferência, que são os impactos, nos negócios. Portanto, a GRI, ela está extremamente ligada às questões de impacto. Só. Por isso que a GRI sempre disse assim, são 149, pelo menos no GRI, no G4 era. No Standard eu não contei ainda, porque são normas, então eu não contei ainda. Mas não deve ter saído disso. São 149 indicadores. A GRI dizia assim, você não precisa responder todos. Nunca precisou. Quer dizer, a partir do 3.C, você tinha que, o 3.1 você tinha que apresentar. A partir do 4, não. Porque eles entenderam que as empresas já tinham condição de ter a consciência sobre essa questão do parecer dos seus propósitos. Então não era mais necessário você fazer uma avaliação de todos os indicadores. Você poderia escolher 1, 2, 3, 4. Então, lá no econômico tinha 5 indicadores. Você poderia escolher 2. Lá no social tinha mais 40. Você podia escolher 10. Mas não é que você poderia escolher assim aleatoriamente. Você escolhia daquilo que a sua empresa estava adequadamente
ou apropriadamente para responder, né? Então, essas questões do GRI, de impacto, de nível, de compreensão, de indicadores, tudo isso fazia com que a empresa pudesse olhar para dentro dela e fazer com que este olhar interno, fazer com que essa avaliação mudasse os seus processos internos, a sua gestão. E isso aconteceu, e aconteceu muito, né? Só que, infelizmente, aqui eu fiz mais uma coisa legal. O GRI é, então, um padrão global para relatórios de sustentabilidade. Ele é um padrão porque todo mundo tem que fazer igual, né? Então, não pode sair disso. São aqueles indicadores, certo? Você pode escolher quais são, mas você não pode sair daquilo. Tem aquela lógica, é um padrão global. O GRI é uma perspectiva das partes interessadas. Aqui é uma questão da materialidade. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. A materialidade é uma palavra que vem lá do direito, né? Quer dizer, a prova precisa ser material, eu preciso ter a materialidade daquele crime que foi cometido, né? Então, eu discordo um pouco desta palavra. Então, se vocês começarem a refletir um pouco sobre essa questão, eu acho que a materialidade ela não fica muito bem colocada quando se fala de sustentabilidade. Eu acho que fica melhor colocada a questão da relevância. Então, o que é relevante para o meu público, né? A GRI, ela faz isso. Quando ela fala de materialidade e eu falo de relevância, ela tem uma metodologia que aplica uma consulta pública para compreender o que é relevante, o que é prioritário para todos os públicos, chamado de stakeholders, né? E aí o que ela faz? Ela faz um apanhado disso, né? É um sistema que existe já, muita gente já faz, já tem muita consultoria que faz isso, e o resultado disso é uma matriz. É uma matriz de materialidade, que se chama matriz de materialidade, com 4 quadrantes. O que está aqui no 4º quadrante é os prioritários, e os outros não são prioritários. Eu dou muita risada disso, porque não faz sentido. Se você tem 4 quadrantes, se os públicos ali disseram que aquilo é importante, menos ou mais importante, óbvio, gente, é óbvio que tudo é importante. É óbvio, não faz sentido nenhum a gente trazer um processo lá da matemática para uma questão social, né? E você pensar do ponto de vista da psicologia comportamental, aquilo que você respondeu hoje, amanhã é diferente. Então, como é que eu vou poder mensurar o que é de verdade mais ou menos importante naquele momento? E se eu li uma matéria sobre água e eu falei, puta, ontem eu respondi um negócio que eu achava que era menos importante, hoje eu acho que é importante. Quer dizer, você ferrou a empresa, porque ela vai divulgar, olha só, gente, ela vai divulgar um tema tido para você mais. E naquele momento você disse que faria sentido. Olha como isso é importante. E olha como isso realmente está sendo pouco discutido. Muitos são já os trabalhos em universidades que eu tenho visto sobre materialidade. Já são muitos, né? E já tem muita gente discutindo sobre essa questão que estou colocando. Eu estou falando assim muito superficialmente, mas se vocês quiserem me interromper para fazer pergunta, por favor. A outra questão é a aferição do desempenho. Então eu vou aferir o meu desempenho. Então tem lá os princípios de qualidade, que o primeiro princípio é do tempo, né? Em quanto tempo isso foi feito. Como o GRI avalia um período anterior, então a minha aferição é naquele período comercial, naquele período anual, né? Então é num curto espaço de tempo, correto? Teoricamente é isso. Quando eu falo de comparabilidade já é outra coisa, agora eu vou comparar os anos anteriores. Como a GRI sempre recomenda de 2 em 2 anos, tinha muita empresa que as empresas estavam fazendo 1 em 1 ano, né? E a materialidade também era feita de 2, 3 anos e tinha ajustes.
Então isso tudo ficou muito conturbado, muito conturbado. E infelizmente a informação dos impactos econômicos, ambientais e sociais começaram a perder confiabilidade. Infelizmente. Porque já o mundo já discutia muito sobre essas questões. Bom, vamos ver o que eu tenho aqui de próximo, porque antes de eu entrar aqui no relato integrado, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do tal Accountability for Sustainability, A4S, já, né? Do Príncipe de Gales, né? E também já ouviram falar do IF, do International... RS? RFS, é isso. Também já ouviram falar, né? Essas entidades, elas, na verdade, se juntaram para discutir com uma série de outras organizações como é que poderia se dar mais confiabilidade para esses indicadores. Óbvio que a GRI não ficou de lado. Claro que não. Né? Bem, guarda isso que eu disse e vamos um pouquinho para frente agora. Qual é o propósito do relato integrado? Capturar a imagem completa da criação de valor de uma empresa, quebrando os silos e construindo uma visão holística de desempenho. Gente, a maior dificuldade que eu tinha e tenho ainda, quando eu vou fazer coleta de indicadores nas empresas, é você conseguir um tempo ou conseguir tirar a informação dos departamentos. Isso é quase que um trabalho de Hércules. É muito difícil. É muito difícil. Quais são os departamentos que mais colaboram? Contabilidade. Que bom. Contabilidade colabora bastante. RH colabora bastante. E jurídico colabora bastante. Os outros são muito difíceis. Venda é difícil, engenharia é difícil. Enfim, qualquer outro que vocês possam imaginar é muito difícil. Administrativo é difícil, executivo é difícil, conselho é difícil, presidente então nem se fala. Então eu fico me perguntando, caramba, para que fazer relatório de sustentabilidade? Não é? Se existisse uma ferramenta que pudesse de alguma forma já transformar todo esse conhecimento gerado por esse tempo todo que vem evoluindo, seria muito importante. A gente iria conseguir tirar uma fotografia de todas as áreas sem precisar recorrer a elas. Olha que legal. Muito legal. Isso é verdade? Muito verdade. E eu vou explicar por que é verdade. O relato integrado, ele não é uma norma para relatórios. Não é. Portanto, você vai fazer do jeito que for mais interessante ali da estrutura. Ele não substitui nem concorre com a GRI ou com qualquer outro. É um novo relatório? Sim ou não? O que vocês acham? Não necessariamente. Não necessariamente? Vocês estão acompanhando, gente? Eu estou falando muito porque vocês sempre são tão quietinhos. Aluno USP é muito quietinho. E ele não é mandatório nem obrigatório. Você faz se você quiser. Vocês acham que ele é relatório, gente? Se eu estou dizendo que ele não é uma norma, como é que vocês me dizem? Como é que vocês podem me falar que é relatório? Não é um relatório. Ele é um relato. Ele é uma narrativa. Ele é um processo. E o que é mais interessante nisso tudo, eu saí daí de perto, né? Não tem importância. Depois você vai editar.
O mais interessante de tudo, das características dos dois, essas são as características, né? A característica aqui, o 101, esses são os módulos, a característica de cada um. O GRI hoje, o Standard, que ele desde de 2000, ele já era o GRI 2, depois GRI 2.1, 3, 3.1, 4, 4S, 4G, 4... e agora virou normas, né? Ou pelo menos imagina-se que viraram normas, mas são modelos. A gente pode dizer que são modelos, são cadernos que não houve uma mudança de conteúdo muito grande, né? Muito pelo contrário, tudo foi muito preservado do jeito que já era, até porque são anos de trabalho, mas houve uma nova reconfiguração. Esses aqui são econômico, social e ambiental. Esses aqui é de perfil empresarial e esse daqui é a diretriz. Ok? Então essa é a característica hoje da GRI. A característica do relato integrado, vocês já devem ter visto também, é aquela figura que o professor Fernando, acho que a semana passada, deve ter mostrado sobre a entrada, a saída, o input e o output, né? Passando por todos os elementos estratégicos, passando por todos os impactos internos e externos, e transformando todos os recursos da empresa em valores, né? Entrou de um jeito, passou por aqui e saiu por aqui, se transformou em valor social ou em valor de investimento, como vocês preferirem. Portanto, aqui, de novo, é uma característica extremamente de demanda, de impacto sobre o desempenho da empresa acerca daquele tema ou daquele impacto. E aqui é uma fotografia da empresa transformando isso daqui numa narrativa. O que mais que a gente pode olhar de diferença do relato integrado para o GRI? Quem pode me ajudar? Mais alguma coisa? Enquanto isso, eu bebo uma água. Poxa, não tá dando certo, hein? Isso fica sai. O pessoal é tímido. O pessoal é tímido, hein? Hein, gente? Quem mais pode falar mais alguma coisa de diferença da GRI para o relato integrado? Ou ao contrário, do relato integrado para a GRI? A concisão. Concisão, muito bem lembrado. É isso aí. Por que ele tem que ser conciso? Para facilitar a leitura. Para facilitar a leitura, para facilitar a objetividade, né? Porque aqui você não está sendo objetivo. Inclusive você tem um sumário, né? Você precisa ir lá naquele sumário, saber onde é que está aquele indicador, fazer toda uma avaliação. Aqui não. Aqui você consegue. Porque como é uma narrativa, você facilmente você sabe o quanto aquilo foi objetivo da empresa. Você chegou muito fácil àquela questão de uma forma objetiva. E a objetividade ou a concisão, ela é um fator, vamos dizer, mandatório para que a empresa mostre aos seus investidores e aos seus acionistas o quanto ela é sustentável. Porque vocês podem reparar, quanto mais passa o tempo, mais nós usamos o nosso computador, mais nós usamos as redes, mais nós usamos a tecnologia. E essas pessoas que trabalham com o investimento, que fazem parte dos conselhos administrativos, não estão muito assim dispostos a procurar informação. A informação precisa ser rápida, a informação precisa ser objetiva, porque a decisão também tem que ser rápida e objetiva. Correto? Então, óbvio que se eu pegar um relatório de 80 páginas, poxa, eu não vou conseguir procurar, eu não vou conseguir achar onde está a informação. Agora, se eu pegar um relatório de 40 páginas, ou one page, que é o que a gente está hoje olhando por aí, e depois eu tenho uma amostra para vocês aqui do que eu estou fazendo, para vocês me ajudarem a criticar, você vai conseguir, então, a tal da concisão. Muito mais rápido.
né? Olha, eu busquei um texto do professor Kassai num evento, professor. Nem sei se você se lembra que você falou isso aí. A missão do IRC, que é o International Integrated Reporting Council, é de criar uma estrutura globalmente aceita de contabilidade para a sustentabilidade. Uma estrutura que reúna informações financeiras, sociais e de governança em um formato claro, conciso, lá que o nosso colega falou, consistente e comparável, em síntese, em um formato integrado. A intenção é de contribuir com o desenvolvimento de informações mais abrangentes e compreensíveis sobre o desempenho total de uma organização, tanto prospectiva quanto retrospectivamente, para atender às demandas de um modelo econômico emergente e mais sustentável. É isso, Kassai, que você falou? Nem lembro. Foi eu mesmo. Eu peguei, tá aqui, ó, depois você vê, tá no... Ops. Não, eu concordo, tá ótimo. Vou lembrar. Tá aqui, ó. Você deve ter complementado aí. Não, não complementei não, tá aqui, ó. Eu colei, ó, tá aqui, ó. Depois você vê. É um evento de meio ambiente, você foi junto com o professor Nelson. Isso. Na Bahia. Isso mesmo. Eu fiz uma linha de tempo só para vocês entenderem um pouco que é importante a gente situar a linha do tempo e saber a responsabilidade que a FEA e que a USP tem na história. Eu acho que isso é bastante importante e também eu aprendi muito aqui, porque eu venho frequentando aqui desde o tempo que eu era aluno de mestrado, que eu mestrei na ECA. Isso foi em 1992. Dói, né? Então, eu aprendi muito aqui e eu acho que é a minha parcela de contribuição, né? Principalmente com um olhar crítico. Na Europa e no Brasil já existia essa linguagem, em 2005, 2007, essa linguagem global, né? Então, essa necessidade já era prevista quando se falava principalmente dessa relação financeira e não financeira. Aqui pelo NECMA, em 2009, eu já fazia parte, o professor Fernando Eliezer, ele já esteve aqui? Eliezer? Já. Em outras, o professor Fernando Eliezer fez junto com o professor Kassai, discutiam já essa questão, né, inquietante de por que os relatórios de sustentabilidade ou os relatórios de contabilidade não faziam essa integração. E o professor Eliezer, ele fez um estudo em todas as normas de contabilidade e viu que realmente, tanto as nacionais como as internacionais, e percebeu realmente que não existia essa integração, né? Aí depois o professor até pode me ajudar um pouco, não sei se no tempo isso está muito bem relacionado, mas logo na sequência, em 2010, houve um diálogo aqui do AFLC e do GRI, né, discutindo a integração financeira e não financeira e as tendências internacionais. Foi quando o professor Ernest esteve aqui, e numa salinha que eu não me lembro onde é que era, mas foi uma sala bem apertadinha, assim, bastante gente, né? E logo na sequência, o professor Kassai e o professor Nelson fizeram uma pesquisa com 177 especialistas e eu fui um dos que respondi essa entrevista, né? E aí, o que é mais interessante dessa entrevista é que observou-se que existia um mercado muito grande para isso. Não só um mercado, desculpa a expressão, não é uma expressão muito boa nesse momento, mas que existia uma tendência econômica para a inserção da sustentabilidade nos relatórios de contabilidade. E em 2010 houve um memorando, né, foi assinado um memorando, então, entre essas entidades, e a GRI estava junto. Então a gente já começa a entender aí, olhar um pouco por que ela não se transformou em RI.
Já está começando a entender, começando a responder a situação. E aí, em 2010, esse framework que vocês têm do relato integrado, ele nasce, né? E eu posso dizer para vocês que existe já uma comissão que está fazendo um estudo. Nós temos uma comissão no Brasil, vocês também já devem ter ouvido isso, que acompanha, né, a evolução do relato integrado no mundo, mas a comissão mesmo, o AFC do relato integrado, tem uma comissão, um grupo que está fazendo um estudo justamente para introduzir os indicadores que estão faltando da GRI, eu vou mostrar para vocês, dá um tempo, no relato integrado, porque alguns já existem, outros não. Ok? Então, mas eu vou mostrar mais adiante para vocês. E também, esta mesma comissão já está estudando também uma evolução do framework. Vocês devem ter percebido também que essa redação que está aí é uma redação bem ruim, né? Não sei se vocês repararam, mas tem erro de português, está ruim. Então, porque assim, tudo que a gente faz no Brasil é voluntário, infelizmente. Então, a tradução disso também foi voluntário. Eu mesmo fui voluntário 2 anos na comissão. Então, o professor é voluntário na comissão. Aqui quem falou foi o professor Markovic, né? Foi meu professor também, tive esse prazer. Ele disse: se não houver uma ação conjunta, por parte da contabilidade e finanças, que é a linguagem que os mercados entendem, de nada adianta a retórica dos ambientalistas diante dos desafios das mudanças climáticas globais. Então aqui foi um desenho que eu achei na internet para vocês entenderem que tanto a GRI como a Fundação de Normas de Contabilidade Internacional, junto com o Relato Integrado Internacional, criaram o framework. Aqui é um exercício que eu fiz e eu gostaria que vocês pudessem também, se for possível, né, que vocês estão muito quietinhos, mas eu gostaria que vocês pudessem me ajudar. Assim, o que eu fiz? Eu fiz do GRI para o relato integrado, né? Então, a premissa, quais são as premissas? Pensamento complexo, né? Uma administração mais estratégica, um foco mais amplo, um tempo maior, um cenário, visão maior, visão sistêmica maior, a veracidade com mais confiança, a conformidade, né, mais abrangente, a concisão mais objetiva possível e a tecnologia mais avançada. Portanto, eu entendi que esses seriam as premissas. Veja, gente, o que é legal que está acontecendo aqui? É alguém de fora da faculdade, é alguém que veio mostrar um trabalho feito de consultoria para vocês. Significa que isso está certo? Não. Significa que isso está errado? Também não. É uma visão do Cláudio, de um consultor da área. Vocês podem dizer: eu não concordo, ou eu concordo e vou ajudar. Muito bem. O que eu vi? De pensamento complexo, eu acho que o GRI está super desalinhado. Desalinhado no sentido não de estar desconectado, mas desalinhado, né? Porque ele vem daquele processo dos impactos, de repente ele se transforma no marketing, de repente ele se transforma numa coisa que já não faz mais sentido para dizer o quanto as finanças são importantes para a sustentabilidade e vice-versa. Ele já não consegue mais fazer isso, né? Outra coisa, os indicadores, eles são silos, né? Eles estão ali por si só. Se você quiser, ou se você pretender fazer uma ligação de um indicador de energia com água, você faz por sua conta. Não está lá no GRI. Então não há essa conexão. Quer dizer, não há esse alinhamento.
né? Conexão até A, certo? Porque está tudo dentro de um mesmo tema. A água, energia, ok? Financeiro, administração. Você tem lá estrategicamente todo os números financeiros, mas em nenhum momento você diz que aquele investimento teve um resultado monitorado, ou o quanto você investiu em treinamento e o quanto aquele treinamento que você investiu significou de valor para a sua empresa. Mas você tem no GRI um indicador de treinamento, você tem um indicador no GRI, um valor, um indicador de fornecedor, de gastos com fornecedores, de gastos com compra. Você tem todos esses indicadores, mas você não tem, né, como é que isso funciona no valor, na geração de valor, no resultado final, no monitoramento, na avaliação. Você não tem isso. Na questão do foco, o GRI ele é super descritivo, super descritivo. Você nem precisa ter narrativa no GRI. Ele é descritivo por si só, porque ele tem um sumário, cento e tantos indicadores, você vai lá e descreve. Tanto é que ele pede lá naqueles módulos número 100, 101 e 102, ele pede que você diga qual é a forma de gestão. Então, se você conseguiu reduzir 30% de luz ou de energia, como é que você fez isso? Ele pede isso. Então, ele descreve como você fez isso, né? O tempo no GRI ele é curto prazo, porque ele está olhando só aquele período. Muitas vezes período de 8 meses, porque isso depende muito da empresa, quando é que a empresa começa a fazer a sua contabilidade. A gente precisa fazer uma porção de artimanhas para fazer o relatório de maneira que seja um relatório de acordo com o que o presidente quer. Desculpa, mas é isso mesmo, né? Então é um curto prazo. A veracidade é a divulgação de práticas. Fiz isso e só, né? Eu fui lá e facilitei um grupo de crianças. Eu patrocinei uma creche. Eu desenvolvi uma ação junto à coletividade de comunicação, de segurança, enfim, eu fiz um trabalho de asfaltamento da rua. Enfim, são sempre práticas muito, né, regulares e pontuais, e você também não tem como provar isso. Se você pegar um relatório, gente, faça esse teste que eu estou falando, pega um relatório de GRI de uma mesma empresa de 2012 e você pega o mesmo relatório de 2019, 2018, você vai ver que aquelas práticas sumiram. Como que pode? Em nenhum momento você diz assim, olha, essa prática aqui que eu fiz acabou agora porque ela já concluiu. Não tem. Simplesmente ela some. Então, peraí, o relatório é para quê? É para ter transparência? Para prestar contas ou para quê? Só para dizer que se fez? E a concisão, ela é longa e complexa, o GRI, né? Então às vezes você pega um relatório de 80 páginas e a tecnologia ainda é uso de papel. Você fazer um relatório com 80 páginas, pelo amor de Deus, né? O relato integrado, então ele sai do pensamento, ele sai do desalinhado do GRI e vai para o integrado. O relato integrado, gente, ele é uma plataforma. Por isso que ele chama integrado. Ele é uma narrativa de todos os outros relatórios que você tem. CDP, já veio alguém do CDP aqui? Em outras turmas. Em outras turmas. Então vem aquele relatório do CDP, que é o relatório que faz o GHG, que faz a emissão de gás de efeito estufa, que você pode pôr lá também. Então ele é uma grande plataforma onde você vai determinar quais são os temas que são relevantes para a sua empresa a partir do estudo de riscos e oportunidades da sua empresa, ok? Ele não está ligado à questão da veracidade aqui, né?
fazendo uma associação com a materialidade, ele não está ligado à materialidade semelhante ao GRI, ok? Não está, mesmo que vocês leiam alguma coisa parecida, mas ele não está, porque o RI, ele exige que a empresa, que os seus conselheiros já tenham em mente aquilo que é risco da empresa. Então você vai fazer o relatório para os seus investidores, para os seus conselheiros, para os seus acionistas, daquilo que já é importante para eles. Se outras pessoas quiserem olhar, ótimo, mas o foco não são a amplitude dos públicos. O foco é mercado, que fique claro isso. Então, mais um fato do GRI não ter evoluído para RI. Onde eu parei? O descritivo é narrativo, o curto prazo é amplitude temporal, isto é, não é mais curto prazo, é curto, médio e longo prazo, eu estou olhando para o futuro, é o quanto a minha empresa é sustentável. Eu tenho um monitoramento e avaliação, porque se eu mostro para o meu público o quanto eu tive de valor agregado, o quanto eu tive de valor final dos capitais que entraram como recurso depois que saíram, eu consigo fazer o monitoramento. A conformidade, eu não tenho mais regras e limites, isto é, não tenho mais diretriz do ponto de vista fechado, portanto é situacional. Cada relatório, um é diferente do outro. Não adianta você olhar um relatório, como tem gente que fala, pô, mas isso daqui não é relato integrado, não é GRI, não é nada. Não importa. O que importa é se você tem essas questões aqui de qualidade. Existem outras, gente, mas de novo, lembro, isso daqui foi eu que fiz, tá? Então é situacional, quer dizer, você faz do jeito que você achar mais interessante, todavia de acordo com os riscos e oportunidades da empresa. A concisão, claro que se é situacional, você está fazendo o relatório mais conciso a partir daqueles pontos que você determinou que são mais importantes para a empresa. E é uma integração de plataforma. Então, professor, oi, posso? Lógico. Por favor, assim você me descansa um pouco. Ele é um complemento do planejamento estratégico, veio de Gerdau, da área de planejamento estratégico. Esse é um link que a gente tem que fazer com a área de planejamento. Porque ali no planejamento, depois que eu tenho o mapa, depois que eu tenho todas as diretrizes que veio lá do conselho, falou assim, olha, eu quero 0 acidentes, eu quero reduzir, eu quero aumento na receita de X%. Tá? Ele nunca fala, olha, eu quero aumento de X%, eu quero aumento da minha margem de tanto por cento, mas os meus investimentos têm que retornar ali naquele tanto de margem. Ele vem fazer uma integração com o meu planejamento, eu vou lá no meu planejamento e transformo o planejamento em um reintegrar, um muito bem, muito bem conduzido o seu raciocínio. Só que tome cuidado um pouco quando a gente fala de risco e de impacto. Por favor, não vamos entrar nesse ponto agora. Depois que eu terminar, a gente até pode entrar. Mas não confunda riscos. Riscos são questões que estão vinculadas ao setor. Riscos do negócio. Do negócio. Tá. E não meus riscos de uma parada na fábrica. Isso. Não, uma perda de mercado, esse que você está querendo. Isso. São os relevantes, né? Tá. Oi? São os que alteram a materialidade. Isso, relevante. são os que alteram a materialidade. Tá bom? Tá. Eu acho que faz mais sentido. Não, tudo bem, vamos aqui mesmo. Eu fiz aqui uma convergência que eu acho bem legal, acho que não ficou muito bom a imagem aqui. Mas eu fiz uma convergência que eu achei bem interessante. Aqui GRI e aqui o relato integrado, né? O que é que a gente tem, o que é que os dois têm em comum e o que é que eles não têm em comum. Eu achei bem legal isso aqui, porque dá para você ver direitinho que totalmente eles se conversam no capital humano, social e natural. Ó, eu vou passar rápido porque eu acho que isso não faz sentido ficar muito tempo, mas só para vocês verem que é possível. Então, se eu estou falando do capital humano no meu relatório,
eu consigo então fazer uma relação com os indicadores GRI. E eu não preciso escrever nada sobre o GRI, eu só vou colocar na minha narrativa do relato integrado os indicadores. Tá vendo? Então, olha que interessante. Todos esses indicadores aqui já conversam com o GRI. O capital social e de relacionamento. Todos esses aqui já conversam com o GRI. E o natural também. Em parte, visão, governança e riscos e oportunidades. Em parte. Por que em parte? Porque, neste caso, o relato integrado evoluiu mais. Justamente dentro do que você disse, tá vendo que interessante? Evoluiu mais o relato integrado nesse ponto. Porque ele está pedindo, lá no framework, você vai ver direitinho, ele pede lá, primeiramente, antes de você contar para mim sobre os seus riscos, sobre as suas oportunidades, sobre a visão organizacional, eu quero que você me conte como é a sua governança. Está lá, está escrito isso lá. Como é que você faz a governança da sustentabilidade? Como é que você faz a governança estratégica? Como é que você faz a governança financeira? Como é que você faz? Enfim, quais são as suas políticas? E aí você vai descendo. Então, é em parte. Lá no GRI, ele não tem isso. Ele pergunta qual é a estrutura de governança, quais são os comitês, quais são os grupos. Então, ele não faz essa discussão com você. O GRI já faz. Ok? Outra coisa que o GRI tem, outra coisa que o RI tem é estratégia de alocação e recurso. Por que não está aqui? Porque não tem no GRI. Não tem no GRI. Estratégia de alocação e recursos, não tem. Portanto, eu não sei, tipo, se eu estou lá no GRI, eu não sei quanto você gastou de papel, por exemplo, quanto é que você retirou da floresta, quanto é que você tirou da fonte. Eu não sei isso, porque não está dentro dos recursos, né? A alocação de recursos. Está fora, está no indicador, está no silo, não está no todo, não está no processo. A mensuração das conquistas e dos resultados desejados. Quando eu faço um relatório, eu sempre pergunto assim para o meu cliente: quais são suas metas para os próximos anos? Vocês conhecem, bom, vocês devem conhecer, estou falando, ensinando para o nosso vigário, né? Aquele sistema que você discute de trás para frente, um planejamento, assim, onde eu quero chegar e de lá para cá eu vou vendo quais são as minhas dificuldades. Então eu faço isso, onde é que eu quero chegar, onde é que o cliente quer chegar, e depois eu vou perguntando quais são os seus recursos, quais são suas estratégias, quais são suas técnicas, quantas pessoas você tem, quais são a sua equipe, onde que você está, qual é o mapa do seu negócio, até fazer todo o projeto, né? E isso também o GRI não tem. E também não tem ainda, lembra que eu falei agora há pouco, eu vou contar lá na frente, não tem ainda nenhum indicador sobre capital intelectual, manufaturado e financeiro. Que legal. Não tem. Bom, e o que é que não tem mais, Cláudio? O DS. Também não tem. O DS não está nem na GRI e nem no relato integrado. Tá? Se vocês... Relatórios com figurinha. Eu sempre brinco assim, porque você cola aquelas figurinhas lá do 1, do 2, do 3. Não leve em consideração, aquilo é comunicação, gente. E eu não tenho nem um pouco de receio de falar isso. Eu acho que eu já estou com uma idade avançada e depois dos 60 a gente pode falar o que a gente quer. Então é isso. Não acreditem, né? As empresas que coloquem só lá os seus selinhos estão mais preocupadas em saber qual é a comunicação mais
estratégica para comercializar sobre sustentabilidade. Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, eu fiz um exercício há um ano atrás. Aqui é legal porque eu estou concluindo tudo que eu falei até agora, tá? Isso aqui é um relatório one page. É um relatório one page. Tudo que eu falei até agora eu estou concluindo aqui, certo? O que eu peguei? Aqui, os capitais do relatório integrado, certo? E aqui eu fiz um estudo com 21 relatórios de sustentabilidade, GRI e relato integrado. No Brasil nós temos uma característica, talvez vocês vão ver isso, que são híbridos, os relatos, os GRIs e os RIs aparecem muito juntos, né? Você não sabe o que é um e o que é outro. Isso é no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, só no Brasil. Porque eu não sei, talvez seja o próximo desafio, professor. Opa! Mas eu fiz um estudo, eu fiz um benchmarking e verifiquei, muito humildemente, que esses são os impactos ou as dimensões de gestão dentro de uma empresa. Governança, pessoas, processos, engajamento, desempenho e o valor gerado. Isso aqui já não é, isso aqui é resultado, tá? O que eu fiz? O que está aqui é porque ainda não existe, certo? Ó, financeiro, manufaturado, intelectual não existe. Aqui já existem esses indicadores. Então aqui, beleza, certo? Aqui eu inventei. Aqui eu falei, bom, vamos procurar onde é que tem aí alguma coisa que faz sentido como indicador para esses manufaturados intelectual, certo? Como eu disse, isso é um teste, eu estou colocando ainda à venda na consultoria, não sei se isso vai dar certo ou não, mas é um teste, vocês vão me dizer que vocês são profissionais, vão dizer se para mim é bom ou não. Bom, o que o investidor vai fazer? O investidor lá no one page, lá no site da empresa de vocês, ele vai ver governança e natural, o que está sendo feito. Ele clica aqui, política de consumo. Aí ele vai abrir aqui uma outra página, dentro desse quadradinho aqui, com todas as políticas e os indicadores. Então ele está sendo conciso, está confiante, está complexo, tem uma visão mais complexa, uma visão mais sistêmica, né? Todas aquelas premissas que eu fui colocando, eu fui pensando para fazer isso. Então, essas coisas elas vão cruzando assim. E o interessante é que eu acabei achando até governança e intelectual, eu achei um indicador de gestão de marca. Existe já um indicador de gestão de marca, né? A área de comunicação e de marketing faz. Talvez lá na frente, quem sabe, tanto a ARCI como a GRI poderiam consultar algumas entidades de comunicação para verificar se é possível fazer essa junção com os indicadores aqui de comunicação, de relações públicas especialmente, chama monitor social, uma coisa assim, é lá do Rio Grande do Sul. Pessoas e intelectual, funcionalidade. Então, será que aquelas pessoas estão sendo funcionais, aquelas pessoas que estão naquela área? Eu posso criar um indicador aqui, né? Processo, benchmarking, engajamento, missão e visão. Eu posso fazer um indicador para saber quanto que a minha missão e a visão está sendo enraizada? Posso também, né? Então, isso aqui é só um teste para vocês verem que o que eu falei até agora é possível vocês fazerem enquanto contadores futuros one page, né? E como nós temos aqui a possibilidade situacional, vocês podem alterar isso como vocês quiserem. Ao invés de colocar, por exemplo, dimensão de gestão ou impacto, você pode colocar riscos da empresa ou riscos do setor. Aí você, ao invés de você fazer da empresa, você faz do setor. Então, uma empresa de agricultura, ela tem um risco muito grande, por exemplo, de mudanças climáticas. Então, ela pode colocar aqui mudanças climáticas.
E aqui você também pode colocar os ODS. E aí, se você colocar mudanças climáticas, você pode colocar o ODS 6, que é água. E o que é que você está fazendo, então, em função da água e dos ODS, das mudanças climáticas. E aí vai. É possível? Totalmente possível. Muito bem. Aí a pergunta que não quer calar. Estamos chegando no fim. Eu acho que o GRI não se tornou RI porque eles são complementares. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, porque eles têm propósitos diferentes. O terceiro ponto é a metodologia. Cada um tem uma metodologia. Não dá para simplesmente você jogar fora uma metodologia de 10 anos e esquece. Penso. Porque ele é formado por indicadores de desempenho. O RI não. Então, se eles são complementares, eu uso os indicadores de desempenho da GRI e faço uma narrativa. Porque a GRI é um relatório descritivo de prestação de contas. E porque a RI é integração de saberes. E agora eu queria saber de vocês também, por que vocês acham que o GRI não transformou em RI? Alguém tem mais alguma coisa para me ajudar? Eu tenho... a gente fez uma reunião com o presidente do GRI aqui, né? E ele confidenciou que o GRI teria morrido na praia. Que ele evoluiu tanto que ele produziu mais do mesmo. Então, eu imagino que o RI realmente são coisas distintas e é uma evolução daquilo que a gente está buscando, talvez, há muito tempo. Entendi. Você acha que é uma evolução de processo? E não do próprio processo de comunicação corporativa. Entendi. Então é um processo de evolução corporativa. Isso. Tá. Então, antigamente nós tínhamos assim, os próprios relatórios financeiros evoluíram. Depois vieram os de sócios ambientais, evoluíram bastante também. Mas aí precisava alguma coisa para simplificar e ver o todo. Mas também não poderia inutilizar os demais, porque perderia muita informação. Que foi o caso do IBASE e depois do Ethos. Tinha só o IBASE. Depois veio o Ethos. Então, quer dizer, mas o IBASE continua. Isso. Então, o IBASE evoluiu. Hoje o GRI matou o IBASE. Mas faltava alguma coisa. É isso que nós estamos buscando e chamando de RI hoje. Não sei se vai vir hoje, né? Próximo, outra, né? Mas é que esta palavra, né, o relato integrado, a diferença do relatório e do relato é justamente isso, né? O relatório ele tem essa característica de ser padronizado. Você não tem como você sair do padrão. O relato não. O relato é um processo. Então, isso também eu acho que o GRI não se transformou no relato integrado justamente por isso. Porque ele evoluiu tanto que ele se transformou numa metodologia bastante avançada de desenvolvimento de indicadores. Principalmente não financeiros. Principalmente não financeiros. E o relato integrado não é uma outra coisa, não é um outro relatório, mas ele é uma base, né, que integra as outras ferramentas e que tem uma metodologia narrativa. Isso eu acho muito importante. Agora, esta narrativa, eu acho também que muita gente ainda vai sofrer para fazer. Porque a gente não aprendeu, eu estou me incluindo muito humildemente, a gente não aprendeu ainda a pensar de uma maneira mais complexa. O professor Nelson chama isso de pensamento integrado. Isso, a gente não aprendeu isso ainda, né? Então, eu que sou da área de comunicação, a gente tem
bastante conteúdo sobre complexidade, Edgar Morin, essas coisas todas, mas a gente não consegue ainda abranger como é que realmente você pensa de uma maneira mais integrada, né? Na verdade, as empresas não aprenderam ainda, Não, né? nós, né? Nós que estaremos lá. Gente, fala. Assim, pelo meu entendimento, assim, né, a sensação que eu tenho, que acontecia muito, né, quando a gente trabalhava com GRI, era o pessoal perguntar quem lê, né? É um pouco complicadinho, assim, de ler. Então, o que me parece interessante, assim, do RI é que nessa história de processo, ela é um pouco mais estratégica mesmo, assim, do tipo, você vai em várias frentes para, de repente, passar uma informação e não só, né, por indicador ou num relatório, então você tem que ler isso para entender. Assim, são outras formas de conversar com os públicos.